Vamos receber o pastor Luiz Fernandes Bergamin, que irá ministrar a palavra de Deus nessa noite. Prezada, amém, glória a Deus, glória a Deus. Prezada igreja, a paz do Senhor, amém. Aproveitando que a igreja está em pé, eu quero ler 2 versículos na palavra de Deus e quero conversar um pouquinho com os irmãos, com as irmãs, nesta noite de celebração, nessa noite tão especial que a igreja celebra 58 anos de fundação. Eu quero ler, queridos, no capítulo 21 de Gênesis, o versículo 17. O versículo 17. Glória a Deus. Gênesis 21, 17. O texto da palavra de Deus diz assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Grande pergunta. Que tens, Agar? Não temas, porque Deus enviou, ou melhor, Deus ouviu a voz do menino. Dentro de alguns minutos eu quero falar com os irmãos a palavra de Deus. E que Deus sabe quem mais está precisando. Eu sei que Ele vai falar com todos nós, de uma forma geral, mas de repente tem uma pessoa que precisa muito mais de ouvir algo que Ele vai falar aqui durante a ministração. Os 2 versículos que nós lemos, ou melhor, um versículo que nós lemos, o 17, aqui nós observamos, eu pensei esse versículo de um texto muito profundo, mas eu quis ler só esse versículo para começar dizendo aos irmãos que o que nós observamos aqui é o resultado de uma atitude precipitada de um casal de Deus, Abraão e Sara. Aqui está o resultado de uma precipitação de Abraão e de Sara. Irmãos queridos, Deus, vocês sabem disso, pastores, vocês sabem disso, Deus tem uma palavra só. Deus não tem 2 palavras. Deus não tem 2 palavras, Ele tem uma palavra só. E quando Deus fala com a gente, é só esperar. É só esperar, porque não tem demônio do inferno que possa impedir
o cumprimento de uma palavra de Deus para a tua vida, de uma promessa de Deus para a tua vida ou para a tua casa. Não tem. Deus tem uma palavra só. Mas esperar, irmãos, não é fácil. Quase ninguém gosta de esperar, ou ninguém tem paciência de esperar. E a hora de Deus não é a nossa hora. O tempo de Deus não é o meu tempo. O meu tempo é agora. Nós, irmãos, os homens, as mulheres, nós somos imediatistas. Nós queremos que as coisas aconteçam num estalar de dedos. Mas Deus tem a sua hora, Deus tem o seu momento, e no momento de Deus, irmãos, acontece. Se você aguarda uma palavra de Deus se cumprir na tua vida, uma promessa de Deus se cumprir no meio da tua casa, olha, continue esperando. Porque Deus não falha. E lembre-se que eu disse já, Ele tem uma palavra só. E essa palavra há de se cumprir na tua vida. O que foi que Deus te falou? O que foi que Deus lhe prometeu? Deus não tem duas palavras, é uma só. Amém, irmãos? É uma só. Mas esperar o momento de Deus, esperar a hora de Deus, é muito difícil para o homem, para o ser humano no geral, porque nós não sabemos esperar. O salmista disse: olha, esperei com paciência, lá no Salmo 40, com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas primeiro Ele esperou com paciência. Deus está ouvindo a minha oração, Deus está ouvindo o meu clamor, Deus está ouvindo os meus gemidos. Irmãos, tem oração de todo jeito. Agora eu quero dizer aos irmãos que Deus ouve todo tipo de oração. Tem oração que ela é um brado, tem oração que é só um gemido, a pessoa só consegue gemer. Tem oração que nem gemido é uma gota de lágrima que a pessoa se ajoelha e as lágrimas começam a descer nos olhos. Deus interpreta as lágrimas, Deus interpreta os gemidos, Deus interpreta a oração. E foi por isso que o salmista disse: Ele ouviu a minha oração, Ele ouviu o meu clamor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus sempre ouve. Nós temos a dificuldade, só repetindo, de esperar. De repente, irmãos, tem muitos aqui, a começar de mim, que está sendo abençoado agora com oração que a gente já fez, que até esquecemos que fizemos. Mas Deus não esqueceu. Deus nunca esquece. Deus nunca esquece. E aqui eu disse aos irmãos, nesse versículo 17, começando um pouquinho mais acima, no 16, no 15, quando Abraão precisou de despedir Agar, a mãe de Ismael, filho de Abraão. Agar era serva de Sara. E quando ele precisou de despedir Agar, mandar Agar embora da sua casa, isto a Bíblia diz que ele foi muito penoso,
Aí a Bíblia acrescenta e diz: muito penoso por causa do menino, que era seu filho, e também por causa da serva. Isso lhe foi muito penoso, mas chegou o momento em que ele precisou de colocar um odre de água e pão e dizer a Agar: olha, sai da minha casa, sai de casa, você e o menino. E aí a Bíblia diz que ela saiu andando errantemente pelo deserto. Amém? Preste atenção. Saiu andando errantemente pelo deserto. Mas aí está o resultado de uma decisão precipitada de um casal. Um dia Deus disse para Abraão: eu vou te dar um filho, você vai ser pai de uma nação que não dá para contar, que não dá para contar. Aí é aquela coisa que eu falei há pouco. Aí vem e se começa a esperar. Mas não aconteceu hoje, não aconteceu amanhã, não aconteceu o mês que vem, não aconteceu no final do ano. Mas Deus só tem uma palavra. Deus só tem uma palavra. Amém, irmãos? E houve um questionamento de Abraão uma certa vez: não, mas lá já tem, eu não tenho herdeiro, não tenho, mas já tem lá o Eliezer, tal, e aquela lamúria toda, ele vai ser o herdeiro da minha casa, é o mordomo mais velho e tal. Mas, irmãos, Deus, não foi isso que Deus havia dito para ele. Deus disse que ele teria um filho das suas entranhas, ele seria pai de uma grande nação. Aí o tempo vai passando, e aquela dificuldade de esperar em Deus. E é muito importante, irmãos, em tempos tão difíceis como nós vivemos, sempre o povo viveu, mas nós falamos de hoje, porque é hoje que o calo dói, é hoje que o sapato aperta no nosso pé, é hoje que o cinto aperta, é hoje que nós sentimos. Então nós falamos hoje, sentimos e que os dias são muito difíceis, mas não tem nada melhor do que você pegar situações complicadas e colocar diante de Deus, e ter a convicção que elas estão diante de Deus, e esperar em Deus. Deus vai fazer uma obra. Deus vai fazer uma obra. Glória a Jesus. O tempo foi passando e a paciência foi acabando, e um dia Sara disse para Abraão: Abraão, nós estamos velhos. Não é com essas palavras, mas você pode pegar que o sentido da palavra é isso aí. Nós, cada dia que passa, vamos ficando mais distante da possibilidade de ter um filho. E do ponto de vista humano já não dá mais. Já não dá desde quando foi prometido. Então, e vai por aí. E ela foi falando até que ela disse: Abraão, você pode ter um filho com a minha serva, e esse será o nosso herdeiro, e pelo menos vai ter uma criança, vai ter um filho nessa casa. E eu disse que o casal precipitado foi os dois, porque quando ela falou, Abraão foi. E desse relacionamento nasceu o Ismael. Aí era só alegria. Agora tem criança aqui, agora tem filho, agora tem herdeiro. Mas não era aquele que Deus tinha falado para Abraão. Aquele foi a manobra, foi o jeitinho do homem, o jeitinho que o homem acostuma dar. Não, vamos arrumar aqui, vamos arrumar ali, vamos. Não, Deus sabe sempre o que faz.
Deus sabe sempre o que faz. Não era aquele que Deus tinha dito para Abraão, mas agora era só alegria. Estava lá o Ismael vem crescendo, e eu creio que a alegria da casa e tal, e daqui a pouco chegou o tempo de Deus. O tempo de Deus cumprir aquela palavra que Ele disse a Abraão lá atrás, porque Ele tem uma palavra só. Aí as possibilidades humanas todas sem nenhuma condição de acontecer uma gravidez, de Sara, que já era estéril, depois de tanto tempo, de tanta idade, engravidar. Mas que isso? Mas Deus, irmãos, Deus não conhece o impossível. Deus não conhece o impossível. Deus não conhece, olha, não tem jeito, é irreversível. Essas palavras não estão no vocabulário de Deus, porque para Deus tudo é possível. Aleluia! Para Ele tudo é possível. Glória a Jesus. Aí chegou o tempo de Deus. E no tempo de Deus aconteceu exatamente o que Deus havia dito para Abraão. Ele tem uma palavra só. Passou o tempo, parecia que não ia acontecer mais, até pelo estado físico das pessoas que eram objeto daquela promessa, sem nenhuma condição, ao ver dos homens. Mas Deus falou. Deus falou, e quando Deus fala, acontece. Glória a Jesus. E aí aconteceu, veio o Isaque. Esse era o que Deus tinha prometido, o Isaque. E agora chegou o Isaque, mas já tinha o Ismael grandinho lá dentro. Agora chegou o Isaque, mas já tinha o Ismael grandinho lá dentro. Mas o Isaque era o filho da promessa de Deus. Esse Deus que é meu, é o Deus de Abraão, mas é o meu Deus, é o teu Deus, é o Deus dessa igreja que celebra 58 anos hoje. Ele falou que ia dar um filho para Abraão e para Sara, e Ele não esqueceu. E Ele não esqueceu, chegou o dia certo, Ele deu. Aquele era o filho da promessa de Deus para Abraão. O outro veio porque eles ajeitaram, eles arrumaram, não tiveram paciência de esperar a hora de Deus. Aí veio, é uma vida, estava ali. Mas o filho da promessa veio depois, o Isaque. E agora Isaque também vem crescendo, e agora tem 2 meninos na casa, um maior e o outro menor, e daqui a pouco há desentendimento da Sara, de Agar, sei lá, talvez a brigazinha dos meninos e tal. Aí um dia, olha só a confusão, veja só, isso tudo é porque não deu para esperar. Não deu para esperar, não, está demorando muito, não deu para esperar. Veja o tamanho da confusão. Aí Sara chegou para Abraão, agora ela tinha autoridade para falar, que agora ela era mãe, agora ela tinha filho. Aí ela chegou e falou: Abraão, manda Agar embora dessa casa e o filho dela também. Pronto. Aí começou, pastor Raimundo, a ficar muito penoso para ele. Quando a Sara começou a enquadrar o Abraão e dizer: Abraão, manda Agar embora e o filho dela também. E o filho dela também. Glória a Jesus. E Abraão não sabia o que fazer, porque Abraão não queria fazer isso. Ele ficou
ele ficou sofrendo. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para um detalhe muito interessante. Daqui a pouco nós vamos fechando a palavra. Para um detalhe muito interessante. Um dia de madrugada Deus falou com Abraão. Falou: Abraão, faça o que a tua mulher está pedindo para fazer. Pode mandar Agar e o menino embora. Pode despedir eles. Então, vejam os irmãos que não foi Deus que arrumou aquela confusão. Deus prometeu a bênção. Não tiveram paciência de esperar a hora de Deus. Arrumaram o jeitinho do homem. Aí a confusão estava arrumada. Mas aí eu olho para Deus, eu olho para a palavra e fico pensando, irmã Ruth, mas como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Ele chega para Abraão, em outras palavras é isso que ele disse: Abraão, você está num enrosco tremendo, mas mesmo você estando assim, tão enrolado, eu vou te ajudar a sair desse enrosco. Deus ajuda. Deus é tão bom, é tão maravilhoso, que Ele nos ajuda a sair de muitos emaranhados que a gente mesmo criou. A gente mesmo criou, mas Ele, na sua compaixão, misericórdia, Ele chega e diz: meu servo, eu vou te ajudar você se desenroscar, vou te ajudar você sair desse emaranhado que você está nele, eu vou te ajudar. Foi bem por aí que ele falou com Abraão: Abraão, descansa o teu coração, você está sofrendo muito, está sendo muito penoso para você. Despede a Agar e o filho dela também, o Ismael, que também é teu filho. Pode despedir, porque eu vou cuidar deles. E Abraão pegou. Aí eu acho que ele respirou fundo, né? Porque Deus agora, irmãos, Deus é a autoridade maior nas nossas vidas, em tudo. Deus é soberano, Deus, e bem-aventurado é o homem, a mulher, é a igreja que está debaixo desta soberania de Deus. Ele tem a última palavra. E agora, quando ele fala com Abraão, pode fazer. Eu penso que Abraão respirou fundo. Bom, agora eu posso fazer, porque Deus está mandando eu fazer, está me ajudando a tomar essa atitude de colocar Agar e Ismael fora da minha casa. E ele fez isto, e deu só um odre de água e pão, e ela saiu errantemente, a Bíblia diz, errantemente, isso é, sem direção, sem rumo, saiu pelo deserto. Irmãos, irmãs, igreja do Senhor, o deserto, de vez em quando a gente conversa com um irmão, com um crente, e é quase comum você ouvir essa palavra. Como é que vai, irmão? Irmão, estou passando por um deserto. Deserto simboliza momentos difíceis, porque no deserto não tem nada. Deserto não tem casa, deserto não tem médico, deserto não tem comida, deserto não tem água, deserto... estou passando por um deserto. E na Bíblia, sempre que a gente lê a palavra noite, ou deserto, é porque ali a pessoa estava passando por algum momento difícil. O salmista também diz, o Espírito Santo na boca dele: olha, o choro pode durar uma noite. Noite com choro, irmãos, não é fácil. Tudo à noite é mais difícil. Tudo à noite é muito mais difícil. Mas aí Deus vem e diz: o choro
pode durar uma noite, mas ao amanhecer vem a vitória, ao amanhecer vem a alegria, o dia chega. Então, noite, deserto, às vezes as pessoas dizem: olha, estou passando pela noite, estou passando por um deserto. Mas eu quero dizer aos irmãos que quando nós estamos na presença de Deus, até no meio da noite tem bênção. No meio do deserto tem bênção também. Mas o deserto não tem nada no deserto, parece que não tem nada. Mas se você está atravessando um deserto, tenha ele o nome que tiver. E eu quero dizer para você nessa noite, o Espírito Santo te revela pela palavra. Deus está dizendo que nesse deserto que você está passando, Ele está providenciando, Ele está provendo uma bênção para a tua vida, uma bênção para a tua família, uma bênção para a tua casa. Não importa que nome tenha esse deserto, não importa que nome tenha esta noite, Deus está dizendo: eu estou providenciando, eu estou provendo uma vitória. A noite vai terminar e no deserto eu vou colocar uma grande bênção para você. Espera no Senhor, Ele tem bênção para você, ainda que seja no deserto. Ele tem bênção para você, ainda que seja no meio da noite, no momento mais escuro da noite. Ele tem bênção para você, tem bênção para mim, tem bênção para o ministério, tem bênção para o pastor. Deus, Ele não nos abandona, irmãos. Na hora da escuridão Ele está junto com a gente, na hora do deserto Ele está junto com a gente. Amém, queridos? Agar não tinha mais água, o pão já tinha acabado, o menino já estava com fome, não tinha mais o que fazer. Ali era só esperar a morte chegar. E agora Agar, também pesarosa, ela não queria ver o menino morrer. Era filho dela, ela não queria ver o menino morrer. Ela era mãe dele, ela era mãe dele. E aí ela pega o menino e viu um arbusto, falou: vou colocar o menino lá atrás desse arbusto, vou me afastar para não ver o que vai acontecer. Eu não quero ver. Aí ela voltou, se distanciou do menino, e ela ficou numa posição, eu sei que ela estava de cabeça encurvada, e chorava, e chorava, e chorava. E aí vem o anjo de Deus e chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Meu Deus, ela tinha todos os motivos para estar chorando, mas Deus perguntou para ela: o que tens? Aleluia. Deus sabe, Deus sabia o que ela tinha, Deus estava vendo as suas lágrimas, Deus já tinha ouvido o choro do menino, as lágrimas do menino, Deus já tinha ouvido e visto tudo. Aí ele acrescenta no versículo 17 e diz: não temas, não temas, não temas, porque Deus já ouviu a voz do menino. Ah, irmão, é isso que o Espírito Santo está dizendo à igreja do Senhor que está aqui, quantas denominações aqui representadas, é isso que Deus está dizendo para nós nessa noite: não temas. Eu já ouvi a tua oração, eu já vi as tuas lágrimas, eu já ouvi os teus gemidos, eu já vi você com a boca no pó lá no teu quarto, eu já ouvi. Não temas. Oh, querida igreja, olha, Deus não está falando com Agar hoje isso aqui. Não, Agar nem precisa mais. Hoje Ele está falando para mim.
O Espírito Santo está falando para mim, ele está falando para você. Quando ele menciona o nome Agar, menciona o teu nome, é o teu nome que ele está mencionando. Ele pode estar dizendo: Bergamim, não temas, eu já ouvi o clamor, a oração, não temas. Deus não muda, tem uma palavra só. No deserto é lugar que não tem nada, mas quando tem lágrima, quando tem oração, quando tem choro, irmão, mesmo no deserto tem bênção de Deus. Mesmo na noite, no momento mais escuro dela, tem bênção de Deus. Aí Deus falou no versículo 19, depois você lê para Agar: levante a tua cabeça e olhe. Ele abriu os olhos dela. Ele abriu os olhos dela. Era deserto. Ela colocou o menino atrás do arbusto. Ela já tinha olhado por todos os lados. Ali não tinha nada, absolutamente nada. A única coisa que ela viu foi o arbusto, e ela colocou o menino lá e se distanciou para não ver o menino morrer, para não ver o menino gritar, chorar. Ela se distanciou, por ali não tinha nada. Mas na hora que Deus diz: não tema, no verso 19 ele diz: abriu os olhos dela, levanta a cabeça e olhe. Quando ela olhou, tinha um poço jorrando água no deserto. Ah, irmãos, Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Sara, o Deus de Agar, o Deus de Ismael, o Deus de Isaac, é o Deus da igreja que está aqui nessa noite. Ele pôs um poço no deserto só por causa da egípcia, da Agar. Ele pôs um poço lá só por causa dela. Ele fez um poço jorrar água no deserto só por causa dela e do menino. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que nós adoramos. Deus tem, e eu posso dizer aos irmãos, sem medo de errar, Deus está, nesta noite, colocando um poço no teu deserto, e esse poço está jorrando água fresquinha. Essa água fresquinha pode ser solução de problemas. Essa água fresquinha pode ser restauração de família. Essa água fresquinha pode ser a libertação de um filho na droga. Essa água fresquinha pode ser a restauração de um casamento. Essa água pode também ser a cura de uma enfermidade que os médicos já disseram não tem o que fazer mais. Ou mesmo que os médicos estão tratando, não disseram isso. Deus está dizendo: estou colocando um poço no teu deserto hoje, e esse poço está jorrando água fresca. Vitória para a tua vida, vitória para a tua casa, vitória para a tua família, vitória para a tua igreja, vitória para a tua vida, pastor. Vitória para esse ministério, vitória para a vida de vocês, meus irmãos. Deus é o Deus que põe o poço no meio do deserto para suprir as nossas necessidades. Glorificado seja o nome de Jesus. Deus vos abençoe. Receba essa palavra de Deus. Tenha convicção que você não veio aqui por acaso, porque alguém lhe convidou. Você veio aqui porque Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer que Ele tem um poço no teu deserto. Deus abençoe. As palmas louvam o nome de Jesus Cristo, nosso amado e querido Salvador. Amém.